Olá, bem-vindo ao Caos. Hoje com um professor, estamos elevando o nosso nível aqui ao Fesso. Como eu sou da turma do Fundão, eu vou chamar você de Fesso. Fesso. Sou da galera do Fundão, mas já já ele se apresenta. Bom, já que estamos aqui, aproveite, se inscreva no canal, aperte o sininho aí para ser avisado das notificações e curta o nosso canal. Clica no joinha lá. Se não gostou, pode clicar no outro joinha de cabeça para baixo, não tem problema. Nos acompanhe também no Instagram, Caos_Videocast, vai estar na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, certo? Caos_Videocast. Nos acompanhe lá, o canal no Telegram, para vocês enviarem para nós sugestões, perguntas, algo que vocês queiram ver aqui no Caos Videocast. E também temos o TikTok, lindo e charmoso, que tem os cortes lá também, assim como no Instagram. No TikTok também temos os nossos cortes. Beleza? Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Caos. Estou aqui também, esqueci de falar, do meu amiguinho, meu parça, Lucão comigo. Tudo bem, Lucão? Tranquilão? Tudo de ótimo, boa? tudo ótimo. Bem-vindo, professor. Obrigado, eu agradeço o convite. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui participando dessa conversa. Acompanho, né, o canal no YouTube e gosto muito da forma como é tratado os assuntos aqui, né, e para mim é um motivo de prestígio estar aqui com vocês. Né, pode me chamar de Fessor, não me chamando de tio, me agrada bastante. Tá joia. Tá bom, tio. O cara do fundão ele não se aguenta, né, cara? Muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Aquele começo clássico, né? Professor, Clássico. pergunta inicial aqui. Da onde você veio? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou natural do estado de Minas Gerais, do interior de Minas, cidade chamada Ubá. Quando a gente fala assim, Ubá, a pessoa fala assim, o quê? Né? Como? Ubá. Né? Ubá é uma cidade da zona da Mata Mineira, pequena, médio, né? Não diria pequena porque já cresceu muito, né? Depois que eu saí de lá, aumentou muito a população lá. Então, na média de 100 mil habitantes. 100 mil? Por aí. Tão pequeno assim. Então, eu vivi lá em Ubá até os meus 20 anos. E lá eu tive toda a minha base, toda a minha construção ali de família, né? Todos os meus projetos de futuro começaram ali, naquela cidade do interior. Muito bem, muito bem. Aí a gente estava conversando ali, você falou saiu de Ubá e veio para Goiânia, né? Em 99. Em 90, não, 2000. No ano de 2000, Você sentiu diferença assim de sair de uma cidadezinha do interior para uma capital de estado? Você viu? Apesar que Goiânia parece uma cidadezinha de interior também, né? Parece, né? Hoje eu tenho essa percepção, né? Mas na época não. Não, né? Você sai de uma cidade de 100 mil habitantes e vem para uma cidade com um número de população muito maior, né? Com uma rotina de vida, né? Muito maior, onde as pessoas têm outras prioridades, né? Eu vejo que eu faço uma comparação, né, com amigos lá da cidade, né, de Ubá, e a gente via que a prioridade deles não é estudar, fazer uma faculdade. A prioridade deles é o quê? Se casar, ter uma família, comprar uma casa, comprar uma moto. Né? E quando você vem para a cidade grande, as prioridades são outras, né? Trabalhar, estar inserido no mercado de trabalho, uma boa colocação, estudar. Então eu senti muito, porque quando eu cheguei em Goiânia, eu sofri essa pressão, né, dos cursinhos preparatórios, de passar na faculdade pública, né, de ter um bom emprego. Tipo, e aí? E aí, o que agora você vai fazer? Agora tem que correr atrás, né? Olha, nós estamos chamando o cara de Fessor aqui, ou de tio, e vocês vão saber o porquê. Fala um pouquinho das suas formações. Eu contei as suas formações complementares, que deu 14. Máquina de curso. Mas você é formado em quê? O que você faz? Conta aí pra gente suas formações e seu trampo, para depois a gente entrar no caos de vez. Na verdade, são formações complementares, né? Quando sim, você é 14, né? São formações complementares. Mas a minha formação de base, eu sou enfermeiro, né? Eu fiz um curso bacharelado em enfermagem.
me especializei em didática do ensino superior e terapia intensiva e depois fiz um mestrado. Meu mestrado é de ciência política. As pessoas falam assim, nossa, mas o que o enfermeiro está fazendo na ciência política, né? Quando a gente fala ciência política, a gente pensa o quê? Na política nua e crua, né? Mas tem várias linhas de pesquisas lá, né? Como a que eu fui para ela, né? Que é a parte de direitos humanos, cidadania e violência. Né? Então, assim, eu trabalhei... mais próximo aí da formação. Isso, é bem mais próximo da área da saúde. Então, eu trabalhei, o meu projeto mesmo de mestrado foi na políticas públicas de saúde e mais especificamente na saúde do homem. Tá. Então, legal. E depois do meu mestrado eu tive uma atuação aí nessa política pública aqui no Distrito Federal. Eu tive o privilégio de poder deixar um legado para a saúde do homem aqui do DF. Aqui que você conta para nós esse trem aí. Uai, vamos aproveitar que é mineirinho. Uai, então. Conta esse trem para nós, senhor. Uai, senhor. Então foi assim, no meu desenvolvimento, no desenvolvimento do meu projeto, né, de dissertação, eu tive que ir e vir várias vezes na Secretaria de Saúde do DF para pegar informações, dados, né? E com isso eu acabei conhecendo o pessoal de lá, assim como do Ministério da Saúde, né? Que trabalha com essa temática da saúde do homem. Né? E assim que eu terminei o meu mestrado, eu tive o convite, né? Para assumir a responsabilidade técnica, né? Da saúde do homem aqui no Distrito Federal a nível de atenção primária. Né? A gente quase não ouve falar, né? A gente ouve muito da saúde da mulher, da saúde do idoso, da criança, mas a do homem... né? É que o homem é meio largado também para essa história, né? É difícil do homem ir normalmente o homem só procura quando deu alguma treta nele, né? Mas... E fomentar esse negócio como você fez, esse legado é muito importante, porque o cara ele tem que passar a olhar para ele mesmo, né? E eu sempre gosto de fazer uma defesa aí da população masculina. Nós, homens, somos desta cultura porque a sociedade nos impõe a cultura de que o homem é forte, o homem não deve chorar, o homem não adoece, está gripado, pô, vou trabalhar. Se eu não trabalho, eu demonstro o quê? Sensibilidade, fragilidade, né? Uma vez em uma consulta de crescimento e desenvolvimento que eu estava fazendo, né, de uma criança de 1 mês de vida, era um menininho, daí foi tirar a roupa para pesar, né? E por reflexo natural a criança chorou, né? Sentiu frio. E o pai, que isso, rapaz? Homem não chora. Para de chorar. Você é homem. Que você fala, né? Eu peguei e falei, pai, não é assim. Né? Homem chora sim. Homem precisa de chorar. Por isso que os índices aí de distúrbios relacionados à saúde mental estão elevados na população masculina por essa repressão de não poder expor os sentimentos, ter essa dificuldade da cultura, né? Isso já tem sido muito desconstruído, né? Sim. Mas precisa desconstruir ainda mais. Tá vendo, mulherada? Somos oprimidos nessa nossa sociedade. Somos oprimidos. Mas essa ficamos essa escondidos pressão, lá no quartinho escuro. E existe mesmo. E às vezes ninguém precisa falar nada pro cara, né? Ele já veio isso vem com isso de desde tanto tempo, desde gerações. Né? Não, Você sabe que nós somos influenciados por até 5 gerações, tal, aquela historinha toda. Que ninguém precisa falar nada com o cara, ele já é desse jeito mesmo. Ele já absorve essa coisa de... Pois é. E aí, continuando aqui a questão que eu fui trabalhar nessa área, na Secretaria de Saúde, e aí eu fui assumir essa responsabilidade técnica e a gente teve o privilégio de poder implementar na rede pública de saúde o pré-natal do homem. Que legal. Como é que funciona? Pré-natal do homem. O homem também faz pré-natal. Participa, né? De que forma? Não só participando. De que forma, exatamente, né? Então, o pré-natal do homem é uma feliz estratégia do Ministério da Saúde, né? Que quando a mulher está indo às consultas de pré-natal, o parceiro, o marido, né? Ele acompanha ela, mas não apenas na figura de acompanhante. Ele vai também para ter o acesso à saúde. Que sacada, hein? Geralmente é um momento que já aproveita oportunidade. Cata o cara na curva, né? Cata o cara na curva. Às vezes esse homem ele tem dificuldade de acesso ao serviço público, né? Então este é um momento oportuno para ele ter o acesso e ainda criar vínculo com a equipe de saúde ali, para que depois que a criança nasça, né, ele continue, ele possa voltar, né? Então, durante esse pré-natal, é pedido as testagens rápidas desse cara, exames de rotina e os demais encaminhamentos que forem necessários. Atualização de cartão vacinal,
e tudo mais. Tem uma noção, que exames geralmente eles fazem? Quais as testagens? O que geralmente as testagens, é observado nisso? As testagens são a de HIV e sífilis, né? Tá. E os exames vai variar muito com a faixa etária da idade, né? Tá. Então, se o cara já tem alguma comorbidade, né? Se ele já tem uma idade mais avançada, aí varia muito. Mas a gente fala exames clínicos gerais, conforme a clínica dele. E que o cara nunca vai atrás da vida dele, né? Se ele não sentir uma dor, não é nem se ele não sentir uma dor, né? Se a dor não estiver sendo insuportável, se a dor não estiver tirando incapacitando ele em algumas coisas, ele não vai procurar o médico, né? Não procura, por diversos motivos, por vários motivos. Então entra essa questão da masculinidade que a gente já falou aqui, né? Por ele ser associado a uma pessoa fragilizada, né? Tem também o próprio serviço não está preparado para acolher esse perfil de paciente. Se você for numa sala de espera, talvez de uma unidade básica, você vai encontrar ali revistas de crochê, revistas de cunho feminino. Tudo, né? Um ambiente. Aí o cara ele chega ali, ele olha para um lado, ele só vê mulheres, ele olha para o outro, só vê crianças. Então, assim, aquele ambiente ali também impede que esse cidadão procure o serviço, né? Então, culturalmente inibe o cara. Inibe. Né? E um fator forte é a questão dele ser o provedor do lar. Então, se eu deixo de ir no meu trabalho hoje para eu poder ir ao médico, pode ser que eu perca o meu emprego. Então, ele prioriza as atividades laborais a cuidar da própria saúde. Por isso que ele só vai nas últimas. Só vai nas últimas. E muitas das vezes, quando ele chega ao serviço, o problema de saúde já está instalado e muitas das vezes é irreversível. E você sabe se isso é só no serviço público ou na rede privada acontece a mesma coisa? Você não tem essa informação? Não, na rede privada também. A rede privada igual. Também, culturalmente, ela é preparada, né, para receber o público feminino, né, predominantemente. Hoje tem aquelas clínicas que falam de impotência sexual, né, essas questões mais relacionadas à sexualidade, né, da população masculina. Mas tirando isso, é mais voltado mesmo para... E mesmo assim, eu estava vendo uma entrevista do Fábio Porchat, que ele fez uma série chamada Homens, que ele desconstrói ali, né, a questão machista, tal. E ele falando do laboratório que ele fez para ele quando ele escreveu a série, que ele foi visitar essas clínicas especializadas na saúde sexual masculina. E ele falou assim, cara, eu fiquei muito alarmado pelo seguinte, o cara ele vai procurar a clínica. Né, o homem que está sofrendo da impotência, tal, ele vai procurar a clínica. Só que assim, já faz tipo 10 anos que o cara tá com problema. E não conta pra ninguém. Assim, ele fica sofrendo sozinho ali e tal. E é muito doido. Homens, vão pro médico, caceta. Vai se arrumar. Né, às vezes o cara tá com a cabeça quebrada. O que acontece? Aí o cara não procura, porque senão ele vai demonstrar fraqueza. Às vezes o cara tá com dores, o cara tá sofrendo de alguma forma física, não só mental, mas física também, e o cara não vai. Quando vai chegando na nossa idade, assim, também, tem aquele examezinho e tal, né? Que o médico não leva nenhum vinho pra nós e tal. Não reduz nem a luz, não, cara, é ali e tal. Papum. E os caras têm medo disso, né? Tem medo. E é legal porque é medo mesmo, né? Ele tem medo do que ele vai sentir, ele tem medo de ser afetado, a masculinidade dele, vai ter medo de se expor com os amiguinhos, né? Os coleguinhas de trabalho, os amigos do boteco. É bem isso. Precisamos quebrar. O que você faria para quebrar essa parede masculina aí? Essa mudança aí de cultura, ela não é do dia para a noite. Né? Não é do dia para a noite. Então, assim, se você conversar sobre um exame de próstata com o meu avô, né, ele vai receber de uma forma. Se eu conversar com a pessoa da minha geração, é de outra forma. Mas talvez se eu conversar com um adolescente é de outra forma. Por quê? Essa quebra aí de masculinidade, de preconceitos, isso tem que vir desde lá da escola, né, desde da alfabetização. Dos pais também, né? Dos pais muito também. Dos pais, né? Muito dos pais. Então, assim, no hospital, às vezes, a gente tem que coletar um exame, o SWAB, né, que é parecido a esse teste que a gente faz do COVID, né, o mesmo material, né? Então a gente tem que fazer um SWAB retal.
Então, para ver se tem bactéria no trato gastrointestinal daquele paciente, alguma colonização ali. Então, para você fazer um teste desse num paciente com uma idade, sei lá, talvez superior a 60 anos... Tem que dar anestesia geral, não, né, você cara? tem que... Desmaio o caboclo ali. É mais ou menos por aí. Faz uma hipnose com ele. Né? Então, assim, eu acho que a grande sugestão mesmo é discutir cada vez mais essa desconstrução da masculinidade, né? A gente tem que deixar de atrelar a figura masculina essa questão de ser o macho, né? Porque, assim, nas minhas falas, nos meus treinamentos, eu costumo perguntar para os homens que tipo de homem que você é. Uhum. Né? Não importa o tipo de homem que você é, seja negro, branco, gordo, gay, bi, né? Seja o tipo de homem que cuida da sua saúde. Simples assim. Né? E essa questão do cuidado da saúde tem que vir desde lá, de sempre. A mulher, ela sofre uma influência, porque com a primeira menstruação, ela já cria aquela rotina de acompanhamento. Né? Então ela é normal, né, cara? Pra mulher é normal. E vem dessa cultura, né? Porque é normal. Ela vai lá, porque todos os exames que as mulheres fazem no ginecologista são tão desconfortáveis ou até mais do que o exame masculino, do toque retal lá da próstata. E elas são de boa, velho. São de boa. Eu percebo uma questão que o homem é tranqueira, né? Porque a assistência à saúde, ela começa uma consulta, ele faz um levantamento, vê o pedido de exame, e você precisa ir no outro dia, você vai coletar o exame, depois você tem que pegar o relatório, volta para uma outra consulta. Né? E isso pro homem que tem essa cultura do provedor, que tá perdendo tempo, ele não dá seguimento. E as mulheres são muito mais disciplinadas nesse aspecto, né? Da continuidade, da organização, né? Você vai conversar com os homens, cara, cadê seu último hemograma? Se não é o software do laboratório ter o resultado, já era, ele não tem, né? Então eu percebo essa dificuldade na disciplina, na continuidade. Às vezes até vai na primeira, mas ele não segue nada. Sim, e observa para vocês ver, quando você vê algum homem no serviço de saúde, pode ver que por trás dele eu tenho a esposa, ou tenho uma mãe, sempre tem alguém ali fazendo com que ele... Ou ele tá morrendo. Ou ele tá morrendo. Chegou numa condição que não deu. Chegou numa condição que não deu. É verdade. Isso é como diz o Paulo, uns 50 centavos no meu microfone ali. Branquinho primeiro aí. Isso. Vai lá, Paulo. Beleza. Valeu, obrigado. Galera, gravado ao vivo, nós não vamos cortar esse negócio não, tá? Vamos ajustando os parangolé aqui. O Paulo... DJ das picapes ali vai... Paulo das picapes vai apertando o botão do Lucas aqui. Legal. Estávamos nas suas formações, bacharel em enfermagem, mestre em políticas, né, direitos humanos, cidadania e violência, especialização em docência do ensino superior. Então, além de não estar fazendo porra nenhuma mesmo, vamos dar aula. Na verdade, assim que eu me formei, a minha carreira de enfermeiro e de docente começaram juntas, bem junto, paralelo. Né? Eu andou junto e tem andado até hoje junto. Né? Uma outra paixão de poder estar formando pessoas, né, que possam fazer a diferença. Né? Esse é o meu discurso. Né? Porque a gente vê hoje a área da saúde, ela é um pouco banalizada no quesito assim... A procura, né, por estes cursos está um pouco banalizada. Antigamente falava-se muito de vocação, né? Você tem vocação para ser médico, para ser enfermeiro, para ser, enfim, qualquer área dessa da saúde. Então, hoje em dia, as pessoas procuram muito essas profissões da saúde por oportunidade no mercado de trabalho, né? E com isso vem uma consequência, né? Não tem profissionais assim, digamos que com a essência da profissão, né? Então, me encanta muito poder formar esse pessoal e tentar ali, durante a formação, já fazer um crivo ali, uma separação. Entendeu? E mostrar a paixão pros caras, né? A paixão. Porque você acha que os caras hoje estão muito mais atrás da segurança, sim, do trabalho, né? Assim como toda a profissão, né? Você tem que fazer aquilo que você gosta. Aí, né, baixou a qualidade do... Sim. Da galera que trabalha nos hospitais. Mas falando isso da paixão, como é que você se descobriu na enfermagem? Tava lá em Ubá, como é que foi? O que te atraiu para a enfermagem? Pois lá em Ubá, na época que eu estava lá, a gente não tinha muita oportunidade de estudo, né? Para você fazer uma faculdade, fazer algum curso, você tinha que ir para outra cidade, né?
a gente ia para Juiz de Fora, para Viçosa, né, Ouro Preto, que são as cidades universitárias mais próximas. E não tinha condições, minha família não tinha condições de me bancar fora, né? E na época eu servi o Exército, né? E finalizando já o Exército, para sair já daquele serviço obrigatório, tipo, vou fazer o que agora, né? E tinha lá na cidade um curso de auxiliar em enfermagem. E eu fui fazer sem pretensão nenhuma de seguir carreira. Fiz porque tinha e eu tive a oportunidade de fazer. E logo que eu terminei o curso, eu tomei gosto, né, pela área. Mas lá no Exército você chegou a ser padioleiro lá ou não? Não. No Exército não é enfermeiro, é padioleiro. Padioleiro. Não fui não. E aí eu fiz esse curso e logo comecei a trabalhar. Isso foi em 90 e fazem 23 anos, né? Eu falo para meus alunos, eu tenho 23 anos de profissão, né? De carreira na enfermagem, né? E aí, assim que eu terminei esse curso, eu comecei a trabalhar. Aí passaram-se 2 anos, foi quando a gente mudou para Goiânia. E aí foi só crescendo essa admiração pela profissão, né? Porque assim, eu costumo dizer também para os meus alunos, para os meus colegas de profissão, é muito prazeroso você receber um paciente, é muito gratificante você receber um paciente no estado assim crítico, né? E você poder entregar aquela pessoa de novo ao leito familiar, a família, a pessoa andando, conversando, isso me encanta muito, né? E foi aí que eu quis fazer a faculdade, porque enquanto auxiliar, depois eu fiz o técnico em enfermagem, aí fiz a graduação. Foi degrauzinho. É. E eu falei, não, agora eu quero ser enfermeiro, porque eu quero ser o líder da equipe. Eu quero dizer ali o que pode, o que não pode, como que deve ser. Vou dominar isso, entender. Exatamente. Foi quando eu fiz a faculdade, me formei em 2009. Você já fez aqui a faculdade? Sim, fiz aqui em Brasília. E aí você prestou o concurso público para a Secretaria de Saúde do DF. Isso. Que ano foi? Foi em 2002. 2002 como técnico em enfermagem. Né? E lá eu fiz uma carreira e agora estou como gerente de enfermagem de um hospital da rede pública aqui. Que bacana. E como que é essa gestão de equipe de enfermagem num hospital público? Como que é o seu dia a dia lá? O nosso principal gargalo hoje no serviço público, né, assim, do ponto de vista de gestão, é o déficit de RH. Então, assim, o tanto de profissionais que chegam nunca é o suficiente, por vários motivos, né? O serviço vem sendo sobrecarregado, a demanda não para de aumentar, e também tem a questão do adoecimento, né? As pessoas estão adoecendo muito, elas têm se afastado muito, e com isso o déficit é sempre presente, né? Então, fora isso, a gestão da enfermagem no serviço público ela é muito tranquila, né? Porque na grande maioria das vezes são profissionais que querem fazer a diferença, né? Quando são bem direcionados, quando são bem conduzidos ali na rotina da unidade, o serviço flui, né? E eu não vejo muita, assim, além dessa questão do déficit, muita dificuldade, não, né? É só mesmo administrar essa falta aí, que ela é presente em todos os dias. E para a galera que já está lá, vamos lembrar que são todos concursados ou quase todos, né? Quase todos. Hoje nós estamos tendo muitas pessoas de contrato temporário. Por conta da demanda também, Covid, exatamente, todas, né? Exatamente. Essa galera que é concursada, eu vou falar outra coisa. Existe uma dificuldade maior em relação à gestão delas? Já que a galera pensa que sou concursado, nada pode acontecer comigo, eu sou existe, acaba que existe, né? Acaba que existe sim, porque assim, no regime de trabalho CLT a gente tem ferramentas, né? Que a gente consegue às vezes contornar, né? Um desvio ali de comportamento, alguma coisa ou outra. Disciplinar. No serviço público a gente também tem, né? Mas eu acredito que não sejam tão assim, eficazes, digamos assim, pela questão da estabilidade, né? Então aí a gente, enquanto gestor, a gente tem que usar muito da expertise ali, da relação interpessoal para você poder contornar aquele problema ali. Eu recebo lá na minha sala muitas chefes de enfermagem me trazendo problemas de
queixas de fulano, ciclano, X, Y, Z, e eu sempre falo com elas. Eu falo assim, mas é para isso que você está na gestão. Porque se eu tivesse uma equipe 100%, não precisava de gestão ali. Né? Então, encontre a estratégia aí de contornar aí. Né? E uma estratégia que funciona bem, a gente até brinca, e é bem verdade, é você seguir a preferência que aquela pessoa tem de escala, né? Porque lá a gente tem as preferências de escala. Eu trabalho dia sim, dia não, eu quero trabalhar quinta, você sabe, então assim... Escolhendo as batalhas, chama isso? Pois é. Tanto que eu eu posso... eu falo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é dar a preferência de escala para o servidor, porque ele vai trabalhar mais satisfeito, você vai formar um vínculo com ele ali e vai ficar tudo mais fácil. Já derruba várias barreiras ali, acordando. Então a gente dê escala, dê a Duro preferência. quando todo mundo quer ir para uma escala só, né? Eu acho legal essas sacadas, porque quando você estuda gestão, né? Você estuda ali no livro, é tudo bonitinho, né? Tudo é preparado, né? Mas a coisa, né? No dia a dia dinâmica, né? E aí tem muito que ir achando dinâmico, artifícios aí para trazer e tudo mais. Sobre a secretaria, eu queria abordar contigo a questão da pandemia, né? Assim, como que foi isso? Você está muito ligado em relação aos cuidados na pandemia? Quais são os desafios? Como é que foi estar nesse caldeirão todo aí? A gente sempre comenta, parece um pesadelo, né? A gente não estava preparado, né, para viver o que a gente viveu, que está vivendo, né? Então, assim, no decorrer dos dias, é que você acabou de falar, a questão do dinamismo, né? A gente vai se ajeitando, né? Então, no início da pandemia, foi muito difícil, porque eram muitas notas técnicas, eram muitos direcionamentos que mudavam diariamente. O ministro da Saúde mudava, já vinha com outro direcionamento. Então, a gente teve que trocar as rodas do carro com o carro em movimento. Né? A gente tinha que treinar as equipes, né, assim, do dia para a noite, para atender aquele paciente que para nós na época era algo muito desconhecido. Né? A gente ia beber uma água no hospital, né? A gente ficava com medo de beber a água, né, se podia... de baixar a máscara. Né? Então, assim, e associado a isso tudo, a questão do adoecimento. Né? Muitos servidores adoecendo pela Covid, né? Mesmo a gente dando treinamento, a gente monitorando. A equipe que já é pequena. Que já é pequena. Então, assim, associado a isso, o aumento da demanda, né? Então foi um verdadeiro caos, né? Ter que administrar isso tudo e manter-se equilibrado, né? Porque a gente, enquanto líder e gestor, a gente tem que estar à frente. Então aproveita que o mote do programa é exatamente esse, né? Do caos à ordem, né? Como que você fez para se manter equilibrado em meio a esse caos? Que recurso você utilizava? Como era o seu dia a dia nessa questão? Tá o caos lá, o bicho tá pegando. Não vou poder ficar em casa. Não vou poder ficar em casa. Eu vou ter que ir pra linha de frente, ajudar todo mundo. Sim. O que eu usei mesmo assim como estratégia para me manter firme à frente é me enxergar enquanto responsável por aquele serviço, pelaquela equipe. Eu pensava assim, se eu não levantar da cama hoje para ir lá, quem que vai? Né? Muitas das vezes eu estava assim, derrubado, esgotado, às vezes com sintomas psicológicos da doença, da Covid, né? Acaba ficando, né? Por mais forte que você seja. A gente achava que a gente estava com Covid todos os dias. Né? A gente testava todas as semanas e, assim, quando saiu o teste negativo, era como retirar com a mão aqueles sintomas. Acabava, uma coisa louca. Né? Na próxima meia hora você ficava sossegado. Meia hora. Depois entrava na neura de novo. Seu nariz ardia um pouquinho, você já me falava, poxa, agora... Né? Então, assim, isso me sustentou muito, sabe? De me enxergar como responsável, né? E uma coisa que eu fiz questão, porque assim, como eu sou da área da administração, né? Lá do hospital, eu não estava diretamente na ponta com os pacientes, mas eu ia todos os dias, eu estava junto com a equipe, eu me paramentava, entrava na UTI, entrava no pronto-socorro, ajudava, admitia paciente, para eles sentirem esse apoio meu. E não estavam sozinhos. Não estavam sozinhos, eu fazia questão de estar junto. Então, a questão de se olhar foi fundamental para você conseguir administrar esse negócio. Exatamente. Tá vendo, galera? Autoconhecimento. Eu vou me olhar, vou saber aquilo que eu sou capaz, eu sou o líder, eu sou...
né, influência para influenciador, né, da equipe, eu tenho que ir para cima. Agora, uma sacada muito boa que a gente teve na época, bem no início da primeira onda também, foi de recrutar profissionais voluntários, porque teve muita procura pelo serviço voluntariado. Poxa, ainda bem, né? Teve. Então, Legal. assim, a gente montou uma equipe muito consistente de enfermeiros voluntários para poder dar treinamento, para poder estar junto o tempo inteiro ali com os profissionais, né? Para esclarecer dúvidas, né? A questão dos EPIs, da paramentação, desparamentação, né? O cuidado com o paciente ali na hora da intubação, né? Até no preparo do corpo pós-morte, existe um protocolo todo por trás disso. Então, essa equipe de voluntários nos apoiou bastante. Porque o que trazia muita insegurança para a equipe era a falta de conhecimento. Isso que eu ia te perguntar, porque a impressão que dá, não é? É que a pandemia pôs o sistema todo à prova no seguinte sentido. A demanda técnica ali, intubação, são procedimentos que eles acontecem no dia a dia, mas talvez não com essa frequência, né? E geralmente você observa que o pessoal de UTI é um pessoal diferenciado e tudo mais, né? Existe o enfermeiro, o técnico, ele vai galgando conhecimento até ele estar apto para isso, né? E vocês tiveram que pegar um pelotão de gente que, né? E como é que foi essa percepção? Como é que vocês treinaram essas pessoas? Como chegou um momento que não teve jeito e teve gap, teve que treinar um the job? Como é que foi isso? Tivemos que treinar um por um, setor por setor, manhã, tarde e noite, todo mundo. E é um treinamento contínuo. Até hoje a gente continua nessa fase do treinamento, né? Porque além de não ter uma frequência, por exemplo, igual você falou, o procedimento de intubação, né? O procedimento de intubação do paciente da COVID exige algumas particularidades, né, que anteriormente não exigia, né? Então, assim, foram treinamentos exaustivos mesmo diariamente. Até que a gente percebeu que a equipe estava se sentindo seguro pelo treinamento. Tá. Né? E o outro caos que a gente vivenciou nessa época foi a chuva de denúncias. Né? Porque a mídia trazia muito aquela questão de falta de EPIs, né? De falta de equipamento. Né? E o servidor, o profissional, eles denunciavam, porque estavam se sentindo inseguros. Então, a denúncia era uma forma deles obter ali, talvez, uma resposta mais rápida. Né? Então, assim, a gente trabalhava assim diariamente. Tá na mídia, a galera vai correr para trazer o equipamento para mim. Diariamente, com conselhos de classe, sindicatos, Ministério Público. Então, assim, a gente teve que administrar tudo isso ao mesmo tempo. Ambulâncias na porta do hospital, com pacientes aguardando vaga, o oxigênio daquele paciente acabando, da ambulância. E dentro do hospital a gente não tinha leito, e a gente tinha que passar aquela visita multidisciplinar, juntava, né, a equipe, né, para definir qual o paciente que será, digamos que, mais indicado para dar uma alta, mesmo que não fosse naquele não fosse o momento oportuno da alta, mas a gente tinha que dar aquela alta, né, para trazer aquele da ambulância, né? Foi muito difícil mesmo. Como você... Não, primeiro eu quero falar um negócio que eu achei muito legal, a questão dos voluntários. Cara, isso tem que ser divulgado, porque no momento em que nós vivemos, de tanta falta de empatia, né, o momento desse nosso país muito doido que tá, essas pessoas são diferenciadas, e eu acredito que o governo, né, já que trata-se de hospital público, deveria divulgar mais isso, né? Galera, tem pessoas aqui ajudando a gente que não tem nada a ver com a bagaça. E no movimento contrário, que todo mundo, talvez o mecanismo da maior grande parte foi se fechar em casa com muito medo. E correr, né? Ele foi no o voluntário vai ali, né? E foi bem naquela época que estava em alta a questão de que o profissional de saúde não podia voltar para casa, tinha que ficar isolado num hotel, né? E a gente teve muita procura por voluntários. E se eu não me engano, tinha voluntários de vários jeitos também, né? Tinha o voluntário que ia levar comidinha, um energético, porque sabia que os caras não estavam voltando para casa, não é? Teve várias coisas que aconteceram. Tinha aquele... E que ninguém divulga, cara, essa merda, eu não sei porquê. Não é? Puta coisa legal para falar, tal, só fica...
É verdade, é uma experiência que deve ser sim divulgada para estimular, servir de estímulo para as pessoas, para a sociedade, né? Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do próximo, né? Então, às vezes a gente saía do plantão, a gente via ali do lado de fora pessoas entregando sopa, porque era muito comum, né? Os familiares, como não podiam entrar para acompanhar, né? Ficarem de vigília na porta do hospital. E muitas vezes galera sem poder aquisitivo quase que nenhum, né? Muita gente vai com o dinheiro da passagem de ida e o dinheiro contadinho da volta. Né? Então a gente tinha muito essa questão também. A gente via muitos voluntários ali fora dando alimento, seja um apoio espiritual, alimento e tudo mais. Isso é muito bacana. Muito legal mesmo. Professor, como você está aí nos dois extremos, né? Você está dentro de um hospital como gestor, então você não está na linha de frente, mas você viabiliza a linha de frente, mantém ela funcionando. Sim. E na outra ponta você é coordenador, né? Num centro educacional, né? Um centro universitário, formando as pessoas para atuar no mercado, né? Duas perguntas. O que você acha que, em relação à pandemia, faltou na formação desse grupo que chegou lá e... Porque ninguém imaginava uma situação desse porte, né? Então, assim, quais foram esses gaps e o que você acha que pode melhorar no sentido da formação? O que são lições aprendidas com a pandemia aí para a formação, principalmente do pessoal de saúde? O que você acha que ficou? Assim, a formação de qualquer profissional de saúde hoje esse profissional ele é formado para atuar em qualquer situação, né? Só que pelo fato quem diria que a gente ia viver uma pandemia? Né? Então, assim, acaba que a gente vê na faculdade, a gente aprende, a gente tem exemplos e tudo mais, mas na prática isso não ocorre, né? Na prática a teoria é outra. Exatamente, na prática a teoria é outra. Era difícil até antes disso acontecer, ser tangível aqui, né, pro profissional, né? A questão do EPI, dos cuidados todos, isso não era... Então... a gente tem, os alunos eles aprendem a vestir e retirar os EPIs na técnica para ser utilizado na pandemia. Só que a gente viu que se a gente tocar, talvez, da forma inadequada ali, põe tudo a perder. E antes da pandemia a gente não tinha muito essa percepção, né? Acaba que passava desapercebido algumas fases nesse sentido assim. Então, que você perguntou o que a pandemia trouxe nesse sentido aí da formação, eu acho que veio com muita força a questão do trabalho multidisciplinar. Né? Porque, embora isso já tenha sido discutido, tenha sido desconstruída essa questão assim, médico aqui, nutricionista aqui, fisioterapeuta aqui, com a pandemia, né, isso foi ainda mais desconstruído. Né? Então, assim, as reuniões interdisciplinares para discutir os casos dos pacientes, ela depende dessa integração, né? Do administrador ali. É uma união de forças. Né? Sim, que está prevendo o número de leitos, que está prevendo o número de ambulâncias, né? O gasto ali com um contrato emergencial, com a compra de um EPI. Então, assim, essa questão da multidisciplinaridade, a pandemia trouxe, né, com força total. E isso a gente tem discutido com mais frequência dentro da sala de aula, né? A importância dessa interação aí entre todas as profissões. O que você disse das falhas, né, de trocar o equipamento, dos EPIs, tudo, que é aprendido na faculdade, mas na hora do vamos ver os caras meio que... deixava algumas frechas ali, né? Seria o medo... Né? Até ontem eu podia trocar o EPI de qualquer jeito. Eu aprendi o jeito certo. Sim. Eu trocava do jeito certo até ontem. Mas hoje eu não posso errar mais. Não pode de jeito nenhum. Hoje e aí o foco tá no erro. O que acontece? Acontece aquilo que eu tô focando, né? Se o foco tá no erro, eu vou fazer errado. Se antes a gente dava uma aula... A segurança pro cara, né? A segurança de falar, não, eu sei fazer esse negócio, né? Sim. Se antes a gente dava uma aula para ensinar a calçar a luva na técnica e retirar na técnica, talvez em 2, 3 dias, hoje pode colocar aí mais 2, 3 dias, porque é algo que a gente viu que de fato faz muito... Dá pau. Faz muita diferença. Eu queria até que você pudesse explanar isso um pouquinho pra gente, porque é muito sutil essa questão da técnica, né? Para quem está lá dentro da UTI, com paciente, com Covid, tirar a roupa, esse é um momento crítico. Eu queria que você pudesse abordar um pouquinho os pontos importantes, porque
As pessoas. Não é diferente pra quem tá na rua. Eu vejo as pessoas põem a mão na máscara, pega no olho, passa na cara, põe em cima da mesa. Quais são os momentos mais críticos apresentados da desparamentação, por exemplo, de quem tá lá? É a pessoa ter noção do que é limpo e do que é sujo, do que é contaminado, do que não é contaminado. Tá. Né? Por exemplo, a gente vestiu o avental, o capote, né, para poder prestar assistência naquele paciente. Do ponto de vista teórico, após a assistência ele está todo contaminado. Uhum. Mas qual a parte que está mais contaminada? É a parte da frente ou a parte de trás? Tá. Né? É da frente. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa questão aí de você saber qual é o ponto mais crítico ali na hora de retirar uma máscara, na hora de armazenar aquela máscara, porque a gente trabalhou muito com essa questão da reutilização da máscara N95, né? Então, isso aí tudo esbarrou muito aí no número de profissionais contaminados, né? E muitas pesquisas apontavam isso, né? Que os profissionais estavam se contaminando na hora de retirar os EPIs. Porque o EPI segura, né? A máscara garante a proteção. Exatamente. Ele se contamina. Então, pro pessoal que tá ouvindo, né? Põe a máscara, dá uma aura de proteção no cara. Não Não pode. pode tocar a máscara. O que eu ia falar agora é o seguinte, ele falou da galera da saúde. E pro tiozinho, a Da tiazinha que tá na rua, que, né, foi no médico, foi no mercado, tal, a hora que chega em casa. É mais O complicado que ainda. seria legal eles prestarem atenção? A higienização das mãos, sobretudo, né? Porque o vírus ele é transmitido, né? Através das vias aéreas da pessoa contaminada. Então, ela espirrou, tossiu, né? Ela pode propagar aquele vírus ali. E muitas das vezes o vírus não alcança, né, a outra pessoa, mas ele alcança essa caneca aqui. Então, a pessoa toca aqui e leva no rosto, Já lascou leva tudo. no olho, né? Igual o botão de elevador, né? Eu vejo, as pessoas apertam lá o elevador e talvez aquilo para elas não é nada, mas ali pode ter acabado uma pessoa passada ali, contaminada, e ela leva, sim, o vírus. Né? Então, assim, é muito difícil essa educação em saúde para a população que é leiga, né? A mídia divulga muito isso, o governo, né? O serviço de saúde divulga muito isso. Muita gente aprendeu, muita gente teve os cuidados necessários, mas, por outro lado, a gente tem muitas pessoas também que não conseguiram ter essa percepção. A minha mãe mesmo, eu não deixo ela mais ir no supermercado sozinha, não vai. Né? Minha mãe e meu pai. Mãe, eu vou contratar uma babá pra você. Né? Eu vou atrás e ela, quando ela toca assim, ela dá um deslize assim, ela já olha pra mim assim e já passa o álcool na mão, entendeu? Então, assim, a grande sacada eu acho que é realmente o isolamento, o distanciamento social, né? O uso da máscara de forma correta, né? E a higienização das mãos, assim, frequente. Tocou, higienizou. Tocou em outro lugar, higienizou e assim por diante. Dá um desespero. Tem uns amigos que pegam a máscara, tira assim, ó. Tira no bolso, pega no mouse, volta, fica maluco. Possivelmente, eu acredito que de vez em quando eu dou umas dessas aí, mas é por puxa a falta de orelha costume. dele. É o Zé Covid. Quem? Você, pendura a mascarinha ali pra lá, põe. Chega, mas também é falta de costume, porque ele tá aqui no hospital todo dia. O escritório dele é dentro do hospital. É o hábito, realmente. O meu escritório é dentro da minha casa. Teoricamente, você está protegido, né? Eu quase não saio, né? Então, quando eu saio, eu não tenho a habilidade, A destreza, o treinamento, o hábito. É o treinamento, é o hábito mesmo. Do treinamento se torna hábito depois. Eu não tenho o hábito, porque eu quase não saio. Então, eu quase não uso máscara, eu quase não uso álcool, porque eu tô ali dentro de casa. A galera que sai de casa, que volta, né? Meu filho vai pra escola, minha mulher trabalha fora de casa. Aí eles têm mais esse hábito do que eu. Uhum. Então, por isso que de vez em quando eu puxo a máscara. Mas eu nunca puxo assim, eu tiro pela orelhinha. Porque se puxar assim, a orelha faz... Eu não gosto. É verdade. Eu tô falando muito de saúde, estamos aproveitando bastante você aqui de saúde, mas eu quero saber dos caos da sua vida, né? E como você conseguiu superar isso. Não que o programa não tá interessante, tá muito interessante ouvindo de saúde aqui e tal. Mas nós já estamos falando de saúde com você já lá. É verdade. Você não nasceu lá. Não nasci lá, não. Né? Aconteceram algumas coisas lá na adolescência,
Teve uma ruptura no final da adolescência, que você saiu de uma cidade, foi para outra Sim, cidade. sim. Depois teve uma outra ruptura, que você saiu do Goiás e veio para o Quadradinho. Né? Saiu também de um jeito, de uma forma de pensar e veio para uma outra forma de pensar, que você veio para o serviço público. Então eu quero perambular por essas áreas. Aí. Por onde você quer começar? Vamos começar então, né? Lá da minha juventude, né? Na cidade do interior, né? Então assim, a gente lá em Minas, né? A gente tinha assim, embora não fôssemos assim de classe A, né? Nem classe B, mas tínhamos um padrão de vida, né? Um padrão de vida, digamos que satisfatório, né? Para a cidade onde a gente vivia, né? E tudo mais. E aí quando a gente veio embora para Goiânia, né? Até já comentei aqui, eu tive que entrar no ritmo de uma cidade grande, né? Você veio com a família toda? Ou Vim com a família toda, né? Até aí tudo bem. Mas quando eu saí de casa, né? Para vir para Brasília, para trabalhar aqui, aí sim a coisa apertou, né? Porque eu tinha que ter uma casa, eu tinha que... Meus pais não tinham condições, né? Então eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que me virar com a alimentação e tudo mais. Então, assim, não foi fácil, né? Foi aí que eu aprendi, né, alguns valores que até então eu não tinha, né? Que é a questão ali da família, do leito familiar, da casa da mãe, do pai, né? Aquele suporte. Aquele suporte Você todo. começou a perceber isso depois que saiu de lá, né? Sim, depois... Normalmente a galera faz isso mesmo, né? É normal. Tipo, eu acho que isso é humano, né? Acho que faz parte da vida de todo jovem que sai de casa, né? E então, assim, foram dias difíceis. Na época da minha faculdade, eu juntava moedas para colocar gasolina. Né? E eu lembro bem, era R$7 de gasolina, era R$8 de gasolina, moedinhas, né? Muito doido isso. Né? É, surreal. E assim, eu trago esses relatos para os meus alunos para servir de estímulo para eles, porque às vezes eles falam assim, tá difícil, não tá fácil, não sei o quê. Eu disse, gente, vocês não sabem o que é difícil, né? Vocês moram com os pais, você tem hoje com os programas de governo que incentiva aí, né, tem os financiamentos, as bolsas e tudo mais. Antigamente não tinha isso. Ou você pagava, que era um valor caro, né, ou você ia para a pública. Né? Então, aquelas pessoas que era quase impossível de entrar, né? Que era quase impossível, né? Então, os meus colegas da faculdade vão até descobrir isso aqui agora, quando eles verem esse vídeo, porque assim, eu passei a faculdade inteira fazendo dieta, mas na verdade eu não fazia dieta. Não era bem. Não era uma dieta. Gestão de custos. Então, na hora do intervalo, vamos ali comer um espetinho, vamos ali comer o cachorro. Não, tô de dieta. Na verdade, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não, valeu, já comi. Não, tô cheio e tudo mais. E assim, e foram momentos difíceis que, assim, eu me lembro, eram 3 pães que eu comprava. Era um de manhã, um na hora do almoço e um à noite. Né? Caraca. Eu passei por essa fase. Né? E aí vinha a questão ali da renovação da matrícula. Eu nunca tinha dinheiro, né, para renovar a matrícula. Negocia, né? Negocia, paga a primeira parcela e o restante tudo em aberto. Aí no final do semestre, e foi aquele ciclo de renegociações. Até que chegou o último semestre da faculdade, que tipo assim, se não quitar tudo que deve, não renova. Não renova, né? E na época, muito angustiado com a situação, poxa, não vamos formar. E eu falei assim, o jeito é fazer um empréstimo, né? Tentar um empréstimo lá no banco, que já tô lá com o limite todo estourado. E consegui, graças a Deus. Eu acho que o gerente, eu até quero mandar um salve para ele aí, né? Que ele se sensibilizou com o meu caso. Não tinha margem nenhuma para aquele empréstimo, mas ele calculou lá e tirou daqui, pôs ali, diminuiu o cheque especial e eu consegui quitar essa última negociação aí. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil porque quando a gente tem um suporte financeiro dos pais, né? É tudo mais tranquilo, é mais suave, né? No meu caso, eu não tive, né? Além de estar morando sozinho. Você não teve nem o suporte financeiro e nem o suporte de papai e mamãe ali perto, né? Apoio moral porque às vezes o pai e a mãe também não têm dinheiro para dar o suporte financeiro, mas o simples fato deles estarem ali perto, você se sente suportado, né? Sim.
Você perde menos o gás, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu me lembro de momentos de eu ligar para minha mãe e dizer assim, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar, minha mãe, volta, vem embora. A mãe incentivando também, né? Mas A mãe incentivando bastante também. Vem, filho, vem pra casa. A mãe é difícil pra mãe, né? É O difícil filho pra ligar, mãe. né? É difícil pra Lamentando aí. Tô passando sufoco aqui. Eu sei que é difícil pra mãe, porque lá em casa tem uma mãe que tem os filhos tudo longe. Então eu vejo o sofrimento que a mãe passa, né? Do filhinho lá em Belo Horizonte. Eu tô falando mãe aqui, mas eu não quero só machista, porque eu sou um puta do manteiga derretida também, eu não sei. Não, como pai, como eu. Provavelmente. O pai sofre. Eu acredito que eu vou falar da minha experiência, né? Eu sou casado, tenho os filhos, o meu filho está em Belo Horizonte fazendo o FMG. E ele foi o ano passado, no começo da pandemia. E ele não quis voltar, ele quis ficar lá. Uhum. Então eu falei da mãe já, né? Que a mãe sofre pra caramba, então tô dedando ela, né? Agora eu vou me dedar. O pai também sofre, né? O filhotinho tá lá longe, né? Você queria estar com ele? Queria estar com ele, queria estar, né? Junto, pertinho. E falar pra ele voltar não é uma opção. Não é o que não mesmo. Foi o que eu falei quando ele foi embora. Eu falei, eu vou morar em Belo Horizonte. Falei, beleza. Você não vai falar pra eu ficar? Você não vai fazer eu ficar aqui? Eu falei, cara, isso daqui não é um cárcere privado, né? Você tem que fazer aquilo que você quer. E ele sempre foi independente. Então, e ele já estava decidido aí. Tá. Então, vai. Cara, mas o pai falar isso não significa que ele não tá sofrendo. Claro que tá sofrendo. Claro que tá sofrendo. Mas faz parte do crescimento, pô. É verdade. E aí volta naquele ponto inicial da nossa conversa, a questão da masculinidade. Sim, a pessoa olha pro pai e fala assim, o pai não tá sofrendo. Não, o pai sofre O pai também. sofre. Ele só não expressa como uma mãe expressa, mas ele tem o Não, eu expresso. Você expressa? Então, Claro, eu falo. Eu ligo pro meu filho e falo, tô com saudade de você. Coração aperta, né? Aperta. Eu tenho uma certa dificuldade de chorar, mas não porque vem o choro e eu falo assim, não vou chorar porque eu sou mãe. Não, simplesmente não vem a vontade de chorar. Uhum. Eu tô triste, muitas vezes eu falo pra minha mulher, eu tô triste agora, eu tô com saudade do meu filho, eu tô fazendo isso, tô aquilo. Mas eu não, estou triste. não tenho esse lance. Mas sofre sim, cara. Com certeza. Homens, sofram, permitam-se sofrer. Demonstre os seus sentimentos. Você não vai ser menos homem porque você está sofrendo. Não, cara. E a dor faz parte do nosso crescimento, né? Se não doer, a gente não cresce. É verdade. Naquela mesmice. É verdade. As pressões da vida faz com que a gente avance, né? Cada vez mais. O que você pensava quando você estava nesse perrengue todo? Como que era o dia a dia aí dentro da sua cabeça? Não fora. Fora nós sabemos. Comprava um pão de manhã, uma tarde, uma noite. Cara, eu nunca desisti. Nunca desanimei. Nunca. É que a gente acabou de falar. Esses percalços aí me estimulavam a ir mais e mais e mais. Eu tinha certeza que eu ia terminar a faculdade, que eu ia ter um bom emprego, que eu ia ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Então, essa questão da persistência, né, me ajudou muito, muito mesmo. Então, na minha cabeça era muito certo que eu ia conseguir. Não tinha outra opção. Né? Eu me lembro até que nesse dia que eu fui fazer lá o empréstimo com o gerente, eu subi na escada rolante do shopping, que a agência era no shopping, né? E vi uma frase motivacional atrás da uma camiseta de uma pessoa e que me estimulou ainda mais. Eu nem me lembro qual era a frase, tipo assim, você é um vencedor, alguma coisa nesse sentido, sabe? E aquilo ainda veio me dar mais forças ainda. Então, assim, eu nunca desisti. Dentro de mim, aquelas dificuldades ali não eram nada. Hoje a gente conta, as pessoas até assustam, né? Os meus alunos não acreditam que eu passei por uma situação dessa, né? De juntando as moedinhas de 10, 20 centavos, 25 centavos ali para pôr gasolina, né? Para comprar 3 pães, um pela manhã, um na hora do almoço, à noite. Mas isso, na época, para mim, era tranquilo, né? Com água, que é para dar aquela enxada básica no eu entendo um pouquinho. Água antes e depois, né? Tomar água antes já cai, e depois. já dá uma, né? Mas sabe que uma coisa legal, né, que ele tá falando, que para ele só tinha uma opção, né? Era ir em frente, resolver, passar por aquilo e avançar. Eu já falei isso uma outra vez, eu fui uma postagem do padre de Mello, Fábio de Mello, né? Ele falando que é legal você ter opções na vida, mas às vezes
Ele tá falando até da geração mais recente, a infinidade de opções que a pessoa Sim. tem, ela fica perdida, né? E quantas vezes, né, a falta de opção vira uma alavanca, né, pra seguir em frente. É muito Exatamente, bacana isso. exatamente. Concentra mais as forças ali, talvez, Exatamente. né, nos desafios. Foco, e né? Foco. Muito Eu ia bacana, falar muito isso agora. bacana. Às vezes não era falta de opção, era que o foco era tão grande que você não se permitia ver as outras opções. Porque você tinha a opção, posso voltar para casa da minha mãe, posso parar, Pode desistir. posso desistir da faculdade, ficar só com o meu trampo, né? Tem uma grana legal ali. Exatamente. Mas o foco faz com que você não enxergue os problemas. Né? Aí sim, terminei a faculdade. Tem uma frase que fala assim, o problema é tudo aquilo que você vê quando você não está olhando para o teu foco. Né? Tudo aquilo que você enxerga quando você não está olhando para o teu foco são os problemas. Às que você, vezes o os indivíduo perrengues. tem opções, né? Mas as aspirações dele não permitem ele considerar algumas opções do tipo, né? Falar, voltar, parar. Legal. Isso. E aí, terminando a faculdade, foi um divisor de águas. Assim, eu terminei a faculdade em 2009 e em 2009 as oportunidades começaram a aparecer. E de lá para cá, graças a Deus, hoje eu posso escolher onde eu quero trabalhar. Sim. Né? Assim, existem alguns convites, embora eu esteja no serviço público, mas paralelo a isso eu tenho uma carreira também na iniciativa privada. Então, assim, hoje eu posso escolher onde eu trabalhar. Então, eu gosto de trazer essas experiências para os meus alunos para que sirva de exemplo. Né? Porque a gente estava até conversando antes de gravar aqui, muitas vezes o aluno está ali na sala de aula, o acadêmico, a vida acadêmica, o aluno ele não tem muita percepção do mercado de trabalho aqui fora. Né? Então ele poderia levar mais a sério aquele curso, ele poderia, né, ter mais foco naquele curso, e ele não tem, né? Porque ele não tem noção da competitividade que tem aqui fora. Né? Então, assim, a gente forma, sei lá, 100 alunos por semestre. Desses 100 alunos aí, quantos estão de fato preparados para essa competitividade aí? É a minoria. Né? A culpa é da instituição de ensino? Não. Às vezes sim, mas na grande maioria das vezes aquele estudante ele não tem essa percepção de que não basta eu ser melhor. Sim. Eu tenho que ser, não basta ser bom, eu tenho que ser bom, mas melhor ainda, né, do que os outros bons que estão ali. É porque falta para ele a percepção de mercado, né? Falta. Não é que eu preciso ser bom, só bom. Eu preciso ser bom e ter percepção de mercado. Nós conversamos sobre isso no programa do Henrique Aires. Nós falamos exatamente sobre esse tema. A falta de preparação do jovem enquanto na universidade para o mercado de trabalho. Não existe isso. Tanto é que o Henrique, no caso, ele ia até a faculdade. Ele vai até a faculdade fomentar essa galera e mostrar um pouquinho da visão dele, do que é o mercado e tal, e passar isso para os jovens. Talvez na área de saúde isso também, pelo que o professor está falando aqui, falta também, né, na faculdade de saúde. Falta. E muitas das vezes eles buscam esse embasamento aí técnico, científico, numa pós-graduação. Sim. Mas não adianta. Você ir na pós-graduação, você não tem uma base muito sólida. Sim. Né? Então a gente recebe muitos alunos também a nível de especialização nessa expectativa de suprir ali um prejuízo que ele teve ali na faculdade. Sim, eu acabo ouvindo muito isso. Eu vou validar a minha formação. Ele vai fazer um reforço da graduação. E uma pós sem a experiência, eu acho que ela fica meio vazia, não fica? Ou é só uma percepção minha? Depende, né? Depende da sua área, né? Não, se ele vai seguir no lance acadêmico, não, é legal, que ele vai se aprofundando cada vez mais no estudo. Mas se o olhar dele é para o mercado de trabalho, às vezes fica faltando um pedaço. As duas andam juntos, tem que andar junto. Não adianta você ter um título, né? Se a vivência prática você não tem. Ele acaba a faculdade, já engata numa pós sem ter ido para o mercado de trabalho? Eu tive um aluno que ele tinha 5 especializações. Porque no teu caso, quando você estava na faculdade, você já atuava como, né? Sim, como técnico em enfermagem. Como técnico, você já estava dentro da área. Eu tenho um pouco da visão também do RH, eu tenho talvez uma percepção de que tem um gap técnico na formação, sim, mas me parece que o gap comportamental ele é maior, não é? E parece que o indivíduo está mais frágil nas questões comportamentais do que nas técnicas. Porque, por exemplo, na instituição privada é até relativamente simples, né? A técnica, a gente senta aqui, ou até no público, vai ter o treinamento. Essas questões de convívio, as questões de comportamento, elas são
mais difíceis, né? Assim, e como é que vocês trabalham isso? Tem oportunidade dentro de sala de aula? Como é que você pode falar pra gente nesse Eu, aspecto? enquanto coordenador do curso, eu trabalho isso todos os dias. Uhum. Eu costumo falar para meus alunos, essa faculdade aqui, essa sala de aula é uma vitrine. Sim. Vocês já estão sendo escolhidos. Vocês não têm essa percepção, mas vocês já estão sendo escolhidos. Olha que legal. Eu participei de um treinamento uma vez, o cara falou assim: se você vai começar na faculdade, eu te garanto que quando você for embora do primeiro dia de aula, você já vai ter uma ideia de quem você indicaria ali para uma vaga de emprego na sua empresa e quem você jamais vai indicar. Falou, no primeiro dia é comportamento. É comportamento. É comportamento. Então, no primeiro dia E hoje com os grupos de redes sociais, né, onde a pessoa ela tem empoderamento de falar o que quer, o que ela está sentindo, isso piora ainda mais a situação do comportamento. Ele amplifica mais. Amplifica, né? Então eles se expõem muito ali, né? E ali naquele ambiente de sala de aula vão sair dali gestores, líderes, os próprios professores. Eu tenho ex-aluno que já foi meu chefe. Eu tenho ex-aluno que eu sou chefe dele. Que legal. Né? Eu tenho ex-aluno que chega lá, a nomeação, e na hora que eu bato com o olho assim, eu falo, eu sei quem é. Né? Igual recentemente foi nomeado uma ex-aluna minha, né? Ela... até um salve para você aqui, a gente se vê em breve, porque ela foi nomeada agora, dia 3, e eu já convidei ela a assumir um cargo de chefia. É uma Você aluna, já sabia quem já quem sei, que é era, uma né? aluna que é bem vista, que eu acredito no potencial dela. Mas tem aluno que você vê na lista de aprovados e você fala, ih, esse cara passou, velho. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Sem querer subestimar, né, a competência desse aluno, desse ex-aluno aí, né, de passar num concurso, mas tem. Tem sim. E não adianta também ele passar numa seleção de emprego, não adianta também ele passar no concurso se não vai conseguir se colocar bem ali naquela vaga, né? Então ele tem que sustentar aquela vaga. No serviço privado isso é muito comum. Às vezes a pessoa passa por um processo seletivo acirrado, né, consegue provar ali para a banca examinadora que ele tem capacidade, que ele tem controle, mas na hora que chega lá na prática ele Mas o cara não tem essa consciência. não tem. Você não acha que talvez a forma do concurso ela avalia muita técnica e tem algum momento que vocês avaliam, por exemplo, o serviço público, a questão comportamental? Porque na iniciativa privada você tem várias etapas, em dinâmica em grupo, você tem ali um conjunto de ferramentas para tentar compreender essas questões de comportamento. Como é que é no serviço público? É só a prova técnica do concurso? Isso, Passou, não passou? Varia muito de edital, né? Tem edital que... Tem edital que tem essa parte, essa avaliação psíquica, né? Mas outros não. Tá. Na minha experiência, na minha vivência de serviço público, não. Nessa parte comportamental, a gente depois que a pessoa chega, a gente vai saber do que tem ali. E eu gosto muito, falo para as meninas, para as supervisoras de enfermagem que estão sob a minha gerência. Assim, você tem que dar feedbacks para eles, você tem que dar a oportunidade àquela pessoa de melhorar. Dê o feedback, registra, dê outro feedback, registra. Viu que a pessoa continua na zona de conforto? Aí a gente vai tomar as providências, né? Do ponto de vista administrativo, de talvez mudar de hospital, de colocar à disposição da superintendência ou até mesmo da subsecretaria de gestão de pessoas. Né? Mas tem que ter muito feedback para essas pessoas aí, para tentar resgatá-las. Né? Entendi. O lance da saúde você já contou, né? Você começou pequenininho lá no auxiliar de enfermagem, fez o curso, né, de auxiliar de enfermagem, depois fez o curso de técnico, fez a faculdade de enfermeiro. E a questão de ser professor? Você descobriu isso onde? Na faculdade. Na faculdade, que você se percebe, quero fazer esse... Na faculdade, porque eu sempre tive uma técnica de estudos de fazer resumos, síntese, esquemas. Né? Então, assim, semana de prova eu fazia aqueles esqueminhas ali no caderno, numa folha, e ficava estudando. E até que os colegas perceberam que eu tinha aquele material ali didático. Tipo um mapa mental das coisas? Exatamente. Aí você vendeu pros caras. Não, na época eu não vendia. Eu trocava por lanche. Então vendi, pô. Brincadeira, mas aí dia de prova, semana de prova, eu me organizava para chegar mais cedo na faculdade e ensinava, passava aquele conteúdo pro pessoal. E aí começou a surgir aqueles apontamentos, nossa, você leva jeito para ser professor, não, acho que você tem que seguir por essa carreira. E as pessoas já começavam a me ver
né, como aquele cara que tinha essa facilidade de compartilhar o conhecimento. E quando eu me formei, assim, antes de eu me formar, eu já tinha proposta de emprego, estava aguardando a colação de grau, já tinha pessoas já querendo que eu fosse trabalhar nessa área de docência. Que legal. Então você já acabou a faculdade, você já começou Imediatamente. a ser Imediatamente, E aí, de lá para cá, foram muitas turmas, foram muitos... Ah, mas você lembra do teu primeiro dia de aula com Lembro. o professor? Lembro. Conta pra nós, como é que você tava? Queria... Não, porque normalmente dá uma ansiedade, e tem toda uma forma de lidar com isso, né? Sim, eu fui dar aula em Águas Lindas. Ah, bem aqui. Bem aqui, 40 quilômetros, né? Lá assim, da saída lá, 40 quilômetros, né? Do que era a aula, professor? Hã? Qual era o tema da aula? Você lembra ou não? Foi de UTI, terapia intensiva. É uma aula tranquila. Foi De pro curso boa. técnico em enfermagem e eu comecei aí com essa disciplina aí. E eu me lembro bem da turma, a receptividade da turma. E com essa turma eu adquiri uma habilidade que é a questão daquela proximidade do professor com o aluno, né? Aquela parceria mesmo, né? Eu nunca me coloquei como um professor que está ali perto da lousa. Não. Sempre é do lado do aluno. Aqui em cima e vocês Não, alunos sempre. E uma particularidade minha, desde essa época até os dias de hoje, é como um pai mesmo, que dá o tapa quando tem que dar, puxa a orelha quando tem que puxar, mas sabe dar carinho também. Então a minha relação com os alunos desde aquela época até hoje é essa. É uma relação de pai mesmo, de responsabilidade, de corrigir. Isso não. Isso sim, isso não. Né? E com isso eu fui homenageado assim, Paraninfo, várias vezes, professor homenageado. E eu me orgulho muito disso. Na minha sala lá da coordenação, a gente deve ter lá umas 20 homenagens de ex-alunos, de ex-turmas de alunos. Eu já dei algumas aulas lá no LS, onde ele é coordenador, e é impressionante. É um imã de gente. Ele vai passando no sábado, os olhinhos vão brilhando, as pessoas... Professor. Uma pessoa muito querida, muito parceira, muito legal. E no primeiro dia foi tudo tranquilo lá em Águas Lindas? Foi tudo tranquilo. Me realizei, né? Me sinto realizado até hoje com essa profissão. Né? Eu falo para os meninos, né? Não é só formar alunos, não é só formar profissionais, é poder contribuir com a sociedade, né? O tanto de profissional que a gente forma, né? Sim. E que vai estar fazendo a diferença ali, não apenas para o paciente, mas para a família do paciente, para o Estado, para a sociedade como um todo, né? Isso é muito gratificante. Interferir diretamente na sociedade. Diretamente, Sim, exatamente. Tem um pedacinho seu num monte de gente aí. Hoje qualquer hospital aqui do DF que a gente entra, a gente encontra ex-aluno. Qualquer um. E eu me lembro até de uma situação bem engraçada que eu vou compartilhar aqui. Fui fazer um exame de rotina, colonoscopia, né? Não sei se vocês conhecem. Um exame tranquilo. Um preparo tranquilo, né? O preparo é o mais gostoso. É o mais gostoso, né? Começa de madrugada e vai... Enfim. E aí aquela preocupação de encontrar ex-aluno lá, né? Que, poxa, imagina, né? Um exame, às vezes... Não tem mais essa opção, cara. E ali caprichando ali no preparo para que não tenha nenhum imprevisto ali, intercorrência na hora do exame, né? E aí cheguei, vesti a camisola, o cara veio, me puncionou, olhei para um lado, olhei para o outro, ufa, não tem aluno, graças a Deus. Aí já vira de lado então, já pode abrir aí a camisola, a parte de trás, que nós vamos começar, anestesiou, pá. E aí eu anestesiei tranquilo, né? E aí eu acordo da anestesia com um tapinha no ombro, professor. Seu exame já acabou, deu tudo certo, viu? Eu falei, gente, eu não acredito. Então, assim... Mas ele foi elegante contigo. Falou só no final. E a gente ainda sob aquele efeito da anestesia ainda, né? Eu falei assim, não teve nenhuma intercorrência no sentido de sujar, nada, não. Não, o seu preparo foi excelente, professor. Obrigado. Então, assim, é muito comum, assim, sabe? Já passei por algumas internações, por alguns procedimentos cirúrgicos, e a gente sempre encontra com ex-aluno. E é uma festa muito grande vê-los ali, né? Isso é legal também. É muito que legal. Você vê que você ensinou direito. Né? É muito legal. Esses dias
Não é? Uns dias desses a gente foi num pronto-socorro de um hospital particular, né? E aquelas salas de classificação de risco, eram 4 classificações de risco. Os 4 classificadores lá eram ex-alunos. Cara, que bacana que é. Né? Você já chegou a falar, não foi assim que você aprendeu, eu lembro. Já. É? Já cheguei a querer continuar sendo professor do cara. Fui fazer uma cirurgia uma vez de safenectomia, que tive que retirar a safena, né? Estava obstruída. E aí lá teve uma intercorrência e na hora lá a colega tinha sido minha aluna, ela começou lá, os professores falaram assim, peraí, faz isso, agora isso sim, corre daqui, corre pra lá. Mas assim, com muito jeitinho também pra não constranger a pessoa, né? Mas a pessoa deve ficar um pouquinho também desequilibrada pelo fato de estar atendendo o professor, né, cara? Gera uma ansiedade, com certeza, né? Fica meio... Agora, em termos da sala de aula, professor, assim, na sua visão, quais os desafios, né? Para quem quer ser docente, que quer trilhar esse caminho aí, dentro da sala de aula, qual que é o grande desafio para você, a grande sacada aí para o aluno ou para nós? Para o professor? Que perrengue você passou e como como é que é a parada? Então, eu acho assim que o principal desafio nosso enquanto docente é fazer com que aquele aluno ali, aquele cara, aquela mulher, aquela moça que tá se formando, compreender realmente o papel dela enquanto aquele profissional, né? Então esse é o grande desafio. A gente volta naquele discurso da questão de que antigamente eu tinha um chamado para aquela profissão, né? Eu tinha como é que fala? Fugiu o termo aqui agora, a vocação, né? Hoje em dia não, então o grande desafio é esse mesmo, é fazer com que aquele pessoal que está ali possa de fato compreender o sentido da profissão. Ver a parte humana, isso? A parte humana, né? Porque assim, tudo que envolve. Esses dias mesmo, eu vi um paciente que ele estava com Covid, né? Dessaturando, né? Ele estava com um padrão respiratório ruim, ele estava deitado numa posição que não estava favorecendo a respiração dele e a profissional não teve um olhar que ela deveria ter. Tá. Que eu tenho certeza que se fosse um pai, se fosse uma mãe, né? Eu falei assim, ele precisa de uma avaliação da fisioterapia para a gente melhorar esse padrão respiratório. Ela pegou e me falou assim, não, eu já chamei, mas ele ainda não veio. Tipo, ele não veio, não vai vir, vai ficar por isso mesmo? Então, o grande desafio é despertar isso no aluno. Né? Nos meus discursos de final de turma, de paraninfo, de professor manejado, eu sempre gosto de colocar uma reflexão. Eu falo para eles assim, quer ser o melhor enfermeiro, quer ser reconhecido, quer ser valorizado, então comece a olhar para o seu paciente como o seu ente mais querido. Não tem erro. Não tem erro. Se você tivesse esse olhar, né, essa capacidade de olhar para aquele ser humano, olhar para ele como humano, não tem erro, você vai ser bem sucedido. Então o maior desafio é trazer essa percepção para os estudantes, pela falta mesmo é um pouco banalizado, como eu disse, né? Muitos procuram por facilidade de mercado de trabalho, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Antigamente tinha muitas indicações, quem indica. Sim. Hoje em dia o crivo é maior, né? Então você tem que ter um bom currículo. Não basta ter um bom currículo, você tem que sair bem na seleção, na entrevista, né? E esse é um grande desafio, fazer com que esses meninos amadureçam. E eu percebo um grande avanço. Então, se você pegar uma turma assim de primeiro semestre e fazer uma comparação com eles lá no final do curso, no 10º semestre, é muito discrepante o avanço deles. São outras pessoas. São outras pessoas. E agora, na visão do aluno, puxa a orelha da galera. Quais são os deslizes ali, ou o que mais os alunos cometem que atrapalha o próprio desenvolvimento deles? Se você tivesse um DR aqui, frente a frente com o aluno, o que você recomenda? Cara, cuidado aqui e ali, quais são os pontos que você acha que... É a falta mesmo do comprometimento, né, com o processo de ensino-aprendizagem, né? Alguma parte dos estudantes não tem isso muito bem resolvido, né? Essa questão do comprometimento. A importância que é aprender a técnica correta, né, que eu falo para os meus filhos. A escola é lugar de quê? É de estudar, né? É de aprender. É a mesma coisa na faculdade. A faculdade é lugar de quê? Você está aqui para quê? Você está perdendo seu tempo aqui para quê? Né? É um lugar de estudar.
né? Então eu trago sempre isso para os meus alunos, assim, vocês não vêm para cá para cochilar, vocês não vêm para cá para poder, né, só para ganhar presença, vocês têm que vir para cá para aprender. Vocês não podem sair daqui hoje como vocês entraram, vocês têm que sair daqui hoje diferente de como vocês entrou. Hoje, amanhã, e é todo um processo. Eu falei para eles, isso chama-se o quê? Graduação. Você vai se graduando, você vai aumentando aí cada dia um degrau. Então, se tiver que fazer um DR com os alunos é nesse sentido, né, deles entenderem, né, que aquele local ali é o local de aprender. Tá. E são jovenzinhos também, né? A gente tem uma... A maioria é A maioria é galera jovem, a maioria é jovem. Tá saindo do ensino médio ali, já entrando na faculdade. Sim, a grande maioria. Hoje, o acesso ao ensino superior ele é muito mais fácil, né? Então, hoje, todo mundo que quer, basicamente, consegue, né? Através de um programa social, de um financiamento próprio, da própria faculdade, do governo. Então, assim, entra muitos jovens e também muitas pessoas que já não são tão jovens, né? Você percebe diferença de um para outro nessa questão que você acabou de falar? Sim. Os mais velhos são mais comprometidos, mais se destacam mais. Já tem toda uma vivência, né? Aí de experiência, de vida, né? Então, eles levam mais a sério, sim. E a pós? O que você falaria para o aluno de pós? O aluno de pós já é um aluno mais maduro, normalmente ele já está no mercado de trabalho, né? Que desafio você encontrava ali na pós-graduação? Então, eu acho que a pós-graduação, os desafios são outros, né? Embora a gente pense que muitos alunos da pós já estão no mercado de trabalho, às vezes não, né? Então, eu tenho uma grande parcela que estão ali para poder ter uma oportunidade de mercado de trabalho, né? O aluno da pós, ele é um aluno diferenciado, porque é um aluno que já tem uma visão do mercado de trabalho, né? Então, eu costumo dizer para eles que ali é o momento deles aumentar o network deles com o professor, deles se mostrar mesmo, dele dar o cartão de visita dele ali para os colegas de sala de aula, que muitos deles já estão no mercado de trabalho, né? Então, o grande desafio é essa questão mesmo da relação interpessoal ali, né? Do convívio. Muitos alunos da pós-graduação, eles saem da pós-graduação empregado devido ali à relação interpessoal que ele tem ali com a turma, né, dos próprios professores, né? A gente recebe lá muitas empresas, né, do ramo hospitalar para selecionar, recrutar os nossos alunos, tanto de pós-graduação quanto de graduação. Né, grandes redes de hospitais, quando foram inaugurar os hospitais aqui em Brasília, que recentemente nós tivemos um boom aí, né, de inaugurações, nós somos procurados, né, tanto para recrutar alunos de especialização quanto alunos de graduação. E a sua pós-graduação? Quais foram os seus desafios quando aluno? Você aluno, né? Que você se formou lá em Direitos Humanos, Cidadania e Violência. Qual que era... Foi desafio. Teve um caos aí, sim, nesse momento também, que a gente não tinha tratado dele ainda, né? Na parte da especialização lato sensu, né, que foi UTI docência, foi tranquilo, foi suave, mas quando eu fui para o mestrado, né, eu fui para o mestrado de ciência política, né? Aí você imagina meus colegas de sala de aula, né? Você imagine, né? Então, assim, eram pessoas bem peculiares, assim, né? Advogados, né? Sociólogos, né? E um enfermeiro lá no meio, né? Eu ia falar isso agora. Esse enfermeiro não fazendo aqui, fazer lá. E sempre tinha aquelas rodas de conversa, de apresentação, aí todo mundo falava, sou enfermeiro. O pessoal olhava, como assim, né? Como assim, você enfermeiro? Se perdeu aqui dentro? Sua sala não era mais para lá? E foi um momento de muita superação, ter que entrar no ritmo, porque assim, por mais que a minha linha de pesquisa foi para o lado da área da saúde, mas até que eu chegasse lá na construção da minha dissertação, eu tive que ter muitas aulas, participar de muitos debates, né, com uma galera super antenada na área de política mesmo, né? Na área de humanas ali, nu e cru ali, que foi um grande desafio. Que é a área de relações, né? A diversidade de pensamento, debate, confronto de ideias. Né? Na minha turma tinha muitos jornalistas. Nossa, você junta um jornalista com um político para trocar ideia e um advogado. Jornalista, advogado e um enfermeiro lá para dar uma refrescância ali na discussão ali, né? Porque às vezes ficava acalorada. Foi puxado e assim, eu fiz esse meu mestrado no meio já assim do meu ápice ali de atuação profissional. Então eu já trabalhava no hospital, coordenava curso, foi na correria mesmo, e tinha que entregar um produto toda semana para a orientadora
né, um capítulo, avançar não sei quantas páginas, e que horas que eu ia fazer isso? E é denso, né? Porque a carga de leitura é enorme, né? Enorme. É um artigo que a gente tinha que entregar, tinha uma disciplina que a gente tinha que entregar um artigo a cada semana, né? Um artigo pra galera, quantas páginas? Um artigo acadêmico. Umas 12, 15 páginas, né? Não, porque as pessoas pensam assim, vou escrever um artigo, uma folha. Não é. Não, por semana. E aí eu me organizava, né? De madrugada, eu colocava meu relógio para despertar 3 horas da manhã e ia com os estudos das 3 às 6. Né? Sábado, domingo, mesma coisa. Era o dia inteirinho ali. Foco, disciplina, né? Porque senão você não consegue avançar. Você acredita que o diferencial foi a disciplina? Com certeza. O que você fez para ter ela? Ou para tê-la? Vamos falar o português melhor. Eu acho que essa questão da disciplina vem muito da minha criação. Eu sempre fui muito disciplinado pela minha mãe. A minha mãe sempre teve essa... Ele começou, eu sempre fui muito disciplinado. Eu falei, puta, que legal. Sempre, pela minha mãe. Sempre fui ensinado pela minha mãe. Como é que era? Qual o nome da sua mãe? Conceição. Como é que era a Dona Conceição? Dona Conceição. Era o dia a dia com ela? Dona Conceição, meu filho, ela corria atrás da gente com o chinelo, com a varinha, com a vara. Mãe atleta. Eu me lembro de uma volta que eu dei assim na quadra inteirinha lá do bar e ela correndo atrás de mim, né? E tem até uma história que uma vez eu quebrei o dedo, que ela foi me dar umas palmadas, eu coloquei a mão na frente para me proteger, ela quebrou o dedo da mão. E aí chegou no médico, ele caiu. Eu falei pro médico, se não cair não, ela que me bateu. Então essa questão da disciplina, hoje em dia, né, se ocorre uma situação dessa, chama o conselho tutelar na hora, né? Sim. Porque mudou as leis, os direitos da criança e tudo mais. Mas a minha mãe, ela me estimulou muito nesse sentido de disciplina, né? E eu tento trazer essa mesma disciplina para os meus filhos, né? Às vezes a gente ouve alguma orientação de psicólogo e tudo no sentido de como criar os filhos, né? E eu não vejo outra referência a não ser a da minha mãe, né? Obviamente que a gente absorve muita coisa dessa área da psicologia, que, né, eles são estudiosos da área, mas a disciplina que eu aprendi com a minha mãe eu trouxe para minha vida pessoal, profissional e carrego comigo, né? Do teu horário. O despertador tocava às 3 da manhã, ele já ouvia a voz da mãe chamando ele. Bruno! Mas é legal a contar isso, né? Porque às vezes o aluno do seu aluno, o seu colega tá te vendo lá, pô, o cara tá lá, mestrado, tá, não sei o que, mas aí, a construção toda, né? Você acordar... Quanto tempo durou o seu mestrado? 2 anos, né? 2 anos. Não são 3 meses, né? O cara, 2 anos. 2 anos. 2 anos com colegas de sala ali, de um nível muito elevado ali de conhecimento, de cognição ali. E você tem que entrar no ritmo ali para você não ficar para trás, né? Porque o que ele teve que remar para alcançar os caras que já estavam dentro da área, vamos lembrar que ele veio de uma outra área querendo fazer a parada. Então a quantidade de remada ali deve ter sido intensa. Foi. E acordar às 3 da manhã, não só acordando às 3 da manhã, né? Com trabalho no hospital, com trabalho na faculdade. Exatamente. Muito doido. E Bruno, como é que você se equilibra, cara? Você estava falando aqui, né? Você trabalha de manhã, tarde, noite. Na Secretaria de Saúde a situação complexa da pandemia, estressante, né? Imagino que também no centro universitário também atendendo muitos alunos, muita demanda. O que você tem de estratégia para se equilibrar, para cuidar de você? Você pode dividir isso um pouco com a gente? Sim. Realmente, normalmente já é muito demandada a rotina, né? Com essa questão da pandemia piorou ainda mais, né? No hospital a gente já falou aqui como é que foi esse momento, como tem sido, né? Na faculdade, lá no centro universitário também não foi diferente, porque eu me lembro do dia que começou o isolamento, né, social, que decretou ali aquele primeiro lockdown, os alunos descendo rápido da escola, esvaziando a escola, e a gente teve que virar a chave e mudar o modelo da noite para o dia, né, de manter a escola funcionando, a faculdade, de manter os alunos estudando ali e continuar a vida. E isso trouxe muito sofrimento para mim, uma sobrecarga emocional muito grande, uma pressão psicológica muito grande, porque tinha o hospital, a faculdade, né? E eu procurei equilíbrio realmente ali. Chegou um momento que eu tive que separar, por exemplo. O meu horário de almoço desligava total, 100%.
Não olhava celular, não atendia ligação. É um momento meu de reenergizar. Sábado também. Sábado, domingo. Então eu trabalho muito, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado não me acione porque eu não vou atender. Né? Assim, como eu trabalho no hospital, acaba que uma situação ou outra emergencial que surge lá, a gente tem que intervir. Sim. Mas, de uma forma geral, essa foi minha válvula de escape durante esse processo inteirinho de pandemia. Me desligar da pandemia, me desligar da correria, do caos que eu vivi ali durante a semana. Né? E aí, no domingo à noite, a gente estava preparado para mais uma semana. Você medita, você vai ler outras coisas? Não, que você faz? Série. Maratonando série mesmo. Isso me traz um desligamento total. Várias séries. Muito bem. Mais? Pergunte ao professor. Pergunte ao professor. Cheques aqui, quase tudo. Eu queria, se você pudesse contar um pouquinho para a gente do desafio, né? Pelo que você contou da faculdade, quando entrou a pandemia e foi decretado ali o isolamento, rolou como se fosse tiveram que fazer uma evacuação mesmo ou não? Vocês tiveram... As pessoas estavam muito assustadas, né? Porque começou a circular as informações, Sim. mais um infectado, né? E aí eu lembro que foi 9 horas da noite, o governador soltou um decreto, né? Que tinha que fechar tudo, e aquilo trouxe muito espanto para todo mundo, né? Poxa, fechar tudo, né? A situação tá feia, né? E foi um momento de evacuação mesmo, encerrar todas as aulas imediatamente, todo mundo ir para casa. E ali sim foi o start desse turbilhão que a gente está vivendo, que parece que não tem mais fim, né? E como é que foi virar todos os cursos para o digital? Eu tenho irmãs que são professoras, então, por exemplo, minha mãe também é. E aí houve desde gente que não gosta de gravar, não precisou filmar, não precisou. Vocês já tinham material? Como é que foi um pouco dessa jornada aí para... Não tinha nenhum tipo de experiência, porque os nossos cursos são 100% presenciais, né? E embora a gente tenha um setor de tecnologia, né? A gente tem um suporte técnico lá, mas ninguém estava preparado, nem os professores e nem os alunos. Então eu tenho professores lá de 20 anos de sala de aula do modelo tradicional, de estar ali ao vivo, face to face com o aluno. E de repente esse professor ele tem que dar uma aula através de um aplicativo, né? Nossa. E não é só dar aula através do aplicativo, é prender a atenção do aluno através desse aplicativo, né? Exato. Porque você imagina, a gente faz reunião em videoconferência, tanto que às vezes ficamos entediados com aquela reunião, a pessoa falando. Você imagina a sala de aula. Então, a gente teve que explorar ali a inovação desses professores, né? A gente recebeu um investimento de treinamento, né? De novas ferramentas, né? Hoje está todo mundo muito bem alinhado. Tá. Eu começo a perceber até uma dificuldade para voltar como era antes. Agora o professor quer ficar online. Né? Muitos alunos, né, se adaptaram bem, muitos professores se adaptaram bem, então assim, vai ser um novo recomeço novamente. Mas já voltaram ao semipresencial ou não? Ainda? A gente tem ainda algumas turmas que estão 100% ainda à distância, né, em formato remoto, né, síncrono, mas já temos algumas turmas que já estão voltando aos poucos, né? Todas as aulas que possuem prática já estão presencial, né, com todas as medidas de segurança, isolamento. É difícil fazer a prática online. Tivemos que fazer por um período, né? Agora. Mas deve ser complicadíssimo. É muito complicado, né? Como que é isso? Vídeos, o professor demonstra a técnica, o aluno ele tinha a oportunidade de ir lá na faculdade pegar algum equipamento, pegar alguma coisa, o professor também levar para casa, gravando vídeos, demonstrando a técnica, o professor grava, o aluno grava também mostrando e o professor já vai sinalizando ali onde tem que melhorar. Assim, não é o ambiente adequado, né? Não é o melhor dos mundos, não é o mas melhor é dos o que mundos. tem para hoje. É o que tem para hoje. Muito bem. Não é uma parte complicada esse negócio de ensinar enfermagem via vídeo. Muito doido isso. Complicado. Qual é o seu caos hoje? O que você está passando de caótico aí dentro da sua cabecinha? E como que você está consertando a sua cabeça, organizando esse caos? O caos hoje é um caos assim, não considerado como negativo,
é um caos considerado como construtivo, né? Como superação, né? Que é a criação de filhos. Né? Que legal. Quantos anos tem teus filhos? Então, lá em casa são 4. Né? 2 gêmeos de 9 anos. Gêmeos deve ser a melhor parte. Uma de 7 e uma de 3. Né? Então, essa questão aí de criar, de educar, de dosar, de saber até onde você puxa, até onde você solta um pouquinho, né? Então, tem demandado bastante. Tem hora que você puxa, tem hora que você empurra, tem hora que você prende. Né? É uma coisa de doido isso, né? Aí tem que ir na escola conversar, que a coordenadora chama, a professora quer passar alguma coisa que precisa ser melhorado. Então, hoje em dia, eu considero assim como um desafio, né? Poder criar 4 filhos em meio à pandemia que a gente está vivendo, né? Que também trouxe muitas limitações, né? Fica os 6 juntinhos, né? Todo mundo junto. Todo mundo igual um ninho. E o meu tem 8, né? O mais velho. E é uma fase, né? Você tem 2 de 9, já tem mais opinião, já participa